Oi, quero falar hoje a respeito da sanção pelo Presidente da República, no dia 1º de setembro de 2021, da Lei 14.197, que é a lei que pôs um fim à Segurança Nacional de 1983 e, no seu lugar, coloca aí um ordenamento em defesa da democracia e do Estado de Direito. Que ironia, hein? O presidente Jair Bolsonaro, aquele que tem tido uma conduta a ameaçar o próprio Estado Democrático de Direito, foi quem a sancionou. Nem, não, sem apor aí 5 vetos a trechos importantes da lei, que temos aí a expectativa de que, quando o Congresso Nacional passar oficialmente a analisá-los, deverá rejeitá-los para que essa importante lei, esse importante dispositivo, possa operar de forma coerente na sua plenitude. Pois bem, o que me parece importante aí da gente chamar a atenção nessa nova lei, que deverá entrar em vigor em apenas 90 dias a contar do momento em que ela foi publicada. E, portanto, aí entra uma outra questão a ser considerada, que, entrando em vigência apenas em 90 dias, isto significa que, por exemplo, se nas manifestações do 7 de setembro elas não forem pacíficas, ocorrerem claras ameaças ao Estado de Direito, o objeto que permitirá, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal, se provocado, a fazer esta defesa da própria democracia, como tem sido até agora, é com base na própria Lei de Segurança Nacional, lei esta que foi aprovada em 1983, quando o regime autoritário já estava no seu final e alguns dos seus dispositivos foram já na época objeto de uma acalorada e interessante discussão no Congresso Nacional, que acabou no seu produto final, ou seja, na sanção da lei, sendo acolhido, tanto assim que tem sido utilizado. Ora, e aí entra uma outra coisa não menos irônica e contraditória a se destacar, é que nessa nova legislação, ora, a mesma se dá em cima de 2 grandes dispositivos, ou 2 grandes normas, também estas, produto de um regime autoritário, embora não do último, do regime autoritário militar, mas da ditadura do Estado Novo, da ditadura de Getúlio Vargas. Né? Seja o Decreto-Lei 2.848, que dispôs sobre o Código Penal, e vejam vocês o nome, Decreto-Lei, né? Algo que não consta atualmente do ordenamento jurídico do Estado Democrático. E o Decreto-Lei 3.688, a Lei das Contravenções Penais, ou seja, uma de 1940 e a outra de 1941. Auge do Estado Novo, auge de uma ditadura. No entanto, muitos dos seus dispositivos, claro, que vieram sendo modificados muito antes agora disso que nós estamos falando, várias modificações ocorreram ao longo dos anos, tanto antes do regime autoritário militar, quanto durante e como agora nessa atual fase democrática, mostrando para a gente, ou apontando, que não se começa um país do zero do ponto de vista legislativo, ou, se as leis são importantes, uma Constituição é muito importante, e, sobretudo, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, quando se sai de um regime autoritário para um regime democrático, isso não significa imaginar que as leis podem tudo e que devamos simplesmente ignorar aquilo que veio antes, como se estivesse profundamente contaminado de autoritarismo e nada de bom pudesse ser feito no sentido de assegurar relações mais harmônicas debaixo de uma democracia, de um Estado de Direito. Então, vejam vocês, temos aí algumas coisas a serem objeto da nossa reflexão para todos aqueles que se preocupam com o bom funcionamento da democracia, e quando pensamos no bom funcionamento da democracia, especialmente naquilo que aflige a todo cidadão, que é esperar que o Estado consiga agir, consiga dispor de políticas públicas nas quais toda a moldura legislativa ela seja feita de sorte a assegurar a operacionalidade da lei.
né, que o Estado tenha realmente condições de fazer com que as leis não sejam apenas figuração, que elas consigam ser implementadas. Né? Então, essa é uma das preocupações aí que nós queríamos sublinhar nesse nosso comentário. A outra, falando a respeito dos vetos, né, um que a própria imprensa já deu algum destaque nos últimos dias e que, de fato, merece que a gente volte a chamar a atenção, se deve àquilo que é a preocupação de parte da lei no tocante a criminalizar, obviamente, a todo tipo de patranhas, de mentiras, as chamadas fake news que correm por aí e que elas acabam fazendo um mal muito grande para o Estado de Direito, podendo ser o elemento, né, que realmente quebre com um sistema democrático. Não que a mentira seja uma coisa nova, se perde no tempo, mas é claro que com o advento da internet, das redes sociais, a sua capacidade, vamos assim dizer, de fazer mal acaba por ser muito maior. No entanto, há um dado também interessante que é a razão, ou as razões do veto, mas a razão desse, especialmente colocado aí pelo presidente Jair Bolsonaro, né, que desenvolveu uma argumentação procurando mostrar, né, que isso, aquilo que está sendo chamado de propaganda enganosa, entre outras coisas, não está claramente explicitado, colocando muitas vezes em risco, se assim fosse, se mantido o texto, colocando em risco a própria liberdade de expressão, de organização, entre outras coisas caras ao regime democrático. Talvez, olhando com cuidado o texto, como ele estaria então na sua origem, caso fosse sancionado na integralidade, ele pudesse ter sido um pouco mais bem elaborado ali. Agora, o Congresso Nacional só pode ou manter ou rejeitar. Então, a nossa expectativa é que ele rejeite o veto e, mais à frente, procure aprimorar esse dispositivo, essa parte da lei, porque talvez mereça mesmo aí algo um pouco mais cuidadoso, mais qualificado, para que justamente não se corra o risco de, em querendo defender o regime democrático, na defesa do regime democrático, um dos seus aspectos mais caros, que é a liberdade de expressão, acabar por macular ou acabar por feri-lo, né, e gerar outros problemas, outras dores de cabeça, outros conflitos mais à frente. Bem, é isso que eu gostaria de fazer no meu comentário de hoje, tratar no meu comentário de hoje, e quero deixar você o convite, se você estiver nos assistindo pela primeira vez e achar que nós agregamos algum valor, que observe aqui na parte inferior os links que nós dispomos, seja para a apresentação do nosso canal e seja para outras partes que nós entendemos que no nosso site tenham aí textos que podem ser do seu próprio interesse. É isso. Até uma próxima vez. Obrigado.